Olá, Sala é sua. olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Bom, é muito bom estar aqui com vocês novamente. É muito bom estar aqui com 70 participantes nessas aulas, né? Então é muita gente envolvida, né, nesse assunto. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Muito feliz do João, né, continuar aí essa missão linda que ele tem. E, bom, eu vou falar um pouquinho da aula de hoje, né? O tema de hoje é sobre personalidades dos animais. Essa apresentação eu vou salvar em PDF e vou enviar ao João, porque eu acredito que muitos já assistiram, né? Já estão fazendo o curso, são os repetentes do curso, mas ela é uma aula bastante longa, então, eu corro um pouco nela, porque tem muita coisa para a gente conseguir falar e passar, enfim, tem muita informação sobre esse assunto e é bastante abrangente. Então, quem quiser ler um pouquinho a mais, enfim, depois é só pegar o PDF que eu acho mais fácil e dar uma lida e depois se aprofunda aí nos temas, tá bom? Bom, então, o que é, né, esse tema, a personalidade dos animais? São aqueles, ao longo de toda a humanidade, né, aquelas pessoas que tinham, né, que eram detentoras do saber e como eles lidavam com os animais, né, e como era isso frente à sociedade. Bom, a relação do homem com o animal, ela é uma relação muito antiga, ela vem lá dos primórdios, onde os primeiros humanos, né, logo depois de se tornarem humanos, né, de deixarem de ser hominídeos, eles ainda eram nômades, eles já tinham um convívio com os animais, né? E aí, como não existia a questão de se permanecer no local, então dificilmente os animais caçados eles eram extintos. E aí, o que que aconteceu, né? A caça ela teve uma grande importância na pré-história e uma grande importância no desenvolvimento do homem, né? Então, o homem que temos hoje em dia. Então, foi importante toda essa questão do alimento, né? Até a questão de nos tornarmos, né? Deixarmos de sermos nômades. Então, a questão de domesticação dos animais, né? Todo o processo que a gente teve de manutenção dos animais, tanto animais quanto da agricultura, foi primordial para que as comunidades se estabelecessem em uma região. Então, mais ou menos, assim, a questão do o processo de domesticação foi mais ou menos há 9.000 anos, né, na região do Oriente, e que se transformou todas as relações econômicas que se tem, né, relatado do homem antigo. O primeiro animal a ser domesticado foi a ovelha, porque além da carne era lã, couro, leite, depois vieram os bovinos, né, suínos, equinos, enfim. Então, a nossa relação com a humanidade, né, a relação dos animais com a humanidade, ela vem lá de longa data, e com isso, muitas filosofias e muitos pensamentos a respeito dos animais vieram juntos, né? Então, quando o homem começou a pensar e a discutir isso, não só sobre animais, mas sobre tudo, sobre a existência do homem, sobre o universo, veio também essa questão dos animais, do que eles são, o que eles sentem, nossa relação com eles. Então, por que que é importante a gente falar sobre os filósofos, né? Os filósofos, eles são essenciais para direcionar o modo de vida e os conceitos, né, que a sociedade vive. Então, isso acontecia desde, né, da Grécia Antiga, né, de Roma, até hoje, né? Então, são esses pensadores que trazem a maneira como a sociedade se comporta. E isso em inúmeras braços, não só animais, né? Levando em consideração que isso, até agora a gente tem os blogueiros aí da vida,
o pessoal que dita a filosofia da sociedade por meio de Instagram. Mas, até essa onda nova era assim que a sociedade se punha, né? Então, em relação à Grécia Antiga, a gente tinha principais pensadores, né? E o Platão era um deles. Segundo Platão, né, ele dizia que não podia matar, então de tirar a vida de um ser humano ele causava, né, a ira dos deuses, mas que matar animal não tinha problema. Então ele dizia que quando se matava um animal, enfurecia-se somente o seu dono e não os deuses. A gente tem Aristóteles também, né? Então, que já consegue discernir, né? Status entre homem e animal, né? Então, escalas naturais. Ele diz que os animais estão aqui só para ser um instrumento dos homens. Aí ele fala que a família se formou da mulher e o boi foi feito para a lavra. Então, ele defende que os animais sejam escravizados. Mas, em contrapartida, esses dois pensadores, eles foram essenciais, né, para a questão de noção de alma sensitiva, eles trouxeram tudo isso, né, sem escrita, né, então muitos, a gente tem por relatos de outros, que eles já tinham toda essa noção e trouxe essa base, né, para a sociedade humana. Na Roma, a gente também tinha essa questão, né? Então, na Roma tinha a diferença entre pessoa e coisa. O que não era pessoa era coisa, né? Então tudo aquilo que estava fora do círculo dos romanos, ele era para entretenimento, seja escravo, criminosos ou animais. Mas é importante a gente também ter na ideia que no Brasil, somente em 2019, né, que houve o projeto de lei aprovado que trata os animais como seres sencientes também, né, que seres que têm sentimentos e não são coisas. Então, desde a Roma Antiga, a gente tem uma sociedade que encara os animais como coisa, né, que estão aqui para nos servir. No nosso país, só em 2019 isso mudou. Mesmo a Bíblia, né? A Bíblia ela traz, dependendo da leitura, que o homem é o centro do mundo, né? Então ele fala que na Gênese, né? Ele fala que para o homem sair, né? Multiplicar e dominar os peixes, o do mar, as aves. Então, dependendo da sua leitura disso, esse dominar, as pessoas conseguem entender que é subjugar, né? Então, os animais. Aí tem a justificativa de que na Bíblia está escrito isso, então, possivelmente, qualquer um que segue a Bíblia pode subjugar e dominar os animais. Aí, indo um pouco para a Idade Média, a gente também tem essa questão, né? Aí tem a questão da visão clerical, que ficou aquela visão onde o homem, né, é o mais sensível, então o que não é homem é inferior, apesar de também ter uma visão laica disso, né? Então tinha aí, apesar disso tudo, existiam pensadores que traziam a questão dos sentimentos dos animais. A gente tem São Tomás de Aquino, que foi uma personalidade muito importante na Idade Média, né, na filosofia, e que ele dizia que o animal ele é para ser usado ao homem, pelo homem, né? Então a gente podia fazer qualquer coisa que fosse dos animais, que enfim ele tinha sido criado para nos servir. Francis Bacon, que também foi um político, filósofo, enfim, naquela época eles eram muitas profissões, né? E porque a inteligência, né, o intelecto, ele estava selecionado somente para alta sociedade, então essas pessoas, esses intelectuais, eles eram várias profissões, eles tinham várias profissões. Então ele dizia que se o homem se extinguisse, toda a natureza e os animais também iam, porque eles serviam, a propósito da vida deles era nos servir. A gente tinha o René Descartes, né, já na modernidade, é a famosa frase, né, penso logo, que aqui para mim some, né, mas acho que é penso logo vivo, né, alguma coisa assim. Existo. Existo, isso. Então, o que ele entende que os animais não pensam, né, eles são seres imperfeitos e que eles são nada mais, nada menos do que máquinas, né? Então, eles são seres mecânicos, é,
e que eles não eram como nós, e, enfim, tudo que a gente causava a eles era mais uma resposta mecânica e não somente, e não uma sensação, um sentimento ou alguma coisa do tipo. E isso é importante para a gente entender o porquê que a nossa sociedade trata os animais da forma como trata, né? Então, até agora a gente entendeu que todas essas pessoas, esses grandes cabeças, até aqui a modernidade que a gente está falando, diziam que esses animais eles eram inferiores a nós. Então, a sociedade seguia eles, seguia-se, porque não tinha inteligência. A leitura, a capacidade de ler era somente de alguns. Então, era muito complicado para toda a população e toda a sociedade ir contra eles. Aí a gente tem também Thomas Hobbes, que é um teórico, né? Foi um matemático. Ele dizia que os animais não têm capacidade de expressar vontades, então os animais tinham que pertencer a alguém. Bom, então isso daqui a gente fala um pouco dessa sociedade que tinha como o antropocentrismo, né? Onde o homem é o principal. Então, como tudo que existia era para fins humanos. Né? Depois é legal dar uma lida aqui para conseguir entender um pouquinho mais sobre isso. Mas, né, a gente sempre tem uma luz, e aí, apesar da gente ter esse grande movimento falando dessa subjugação aos animais, né, dos animais, a gente tinha alguns pensadores que iam contra, né? Então é importante a gente também saber que, apesar disso tudo, né, desde lá de trás existiam personalidades que traziam essa importância, a modo como alguns veem os animais hoje em dia, né? Porque apesar da gente estar aqui estudando, apesar da gente ter todo esse conhecimento, a grande maioria da humanidade não segue, né? A grande maioria da humanidade ainda tem aquele pensamento antigo de que os animais estão aqui para nos servir. Então a gente tem Pitágoras, né? Ele era contra a matança de animais, ele era contra o consumo de carne, né? Ele entendia que eles eram criaturas vivas, né? Enfim, Pitágoras também trouxe grandes evoluções, né, como a concepção da imortalidade nas almas, né? Então ele trouxe muitas noções importantes, né, principalmente no campo espiritual, enfim, e de outros seres convivendo com nós aqui no planeta. Aí a gente tem a Bíblia, né? Porque é aquilo que a gente falou, a Bíblia ela é interpretada. Então, depende da interpretação de quem está querendo ler, né? A gente tem uma passagem que traz a questão da dominação dos animais, mas a gente tem outras que diz que não, né? Então, a gente tem a passagem da Gênesis que traz Noé, né? A importância dele ter salvado todos os animais, né? A gente tem várias passagens, depois vocês podem olhar, não só as que eu coloquei aqui, mas existem outras também, que falam da importância de não maltratar, de não judiar os animais, né? Aí aqui a gente tem Copérnico, né? Que ele fala, também ele traz a questão além da questão dos animais, ele tira o homem do centro do universo. Então, foi por conta de Copérnico que a gente descobre que a Terra não era o centro do universo. E aí, enfim, ele foi super rechaçado, né? Então, só para ter uma ideia, né? Quando isso veio a público, né? Ele foi excomungado, ele teve grandes críticas, porque ele diz que nós não éramos mais o centro do mundo. Então, a gente vivia numa sociedade extremamente complexa, extremamente fechada, onde poucos dominavam, né? E quem tentava ir contra, enfim, era praticamente banido, né? Aí a gente tem Voltaire, né? Voltaire era da época de René Descartes, eles conviveram juntos, e Voltaire era uma pessoa muito popular, assim. Tem um livro, né, uma biografia de Voltaire, que diz que ele era a Jennifer Aniston do século XVIII. Então, tudo que ele fazia, todo mundo queria saber. Então, ele era assim, ele era um cara bem da alta sociedade, assim, né? E ele era a favor dos animais. Tem uma carta, né, que Voltaire escreveu o Descartes para Descartes, né, criticando o modo que ele fazia os experimentos, como aquilo, né? Ele considerava uma pobreza de espírito quem tratava os animais da maneira como o Voltaire defendia.
Aqui tem retratado um pedaço da carta, né, que Voltaire escreveu para Descartes, né, que ele traz um exemplo, principalmente em relação aos animais, né? Como que você abre a porta, né? Como que você deixa, né, esse animal que pula em você, te lambe, e aí você simplesmente faz uma vivisecação nele, né? Sem ter nenhum sentimento. Você acha que esse animal que acabou de entrar aqui e ficou super feliz, chorou, latiu, te lambeu. Isso não é um sentimento, isso é uma máquina, e você ainda tem coragem de abrir e vivisecar, né? Então ele faz duras críticas a esse modo de vida, como os cientistas e toda a sociedade trazia com os animais. Aí a gente tem Benjamin Betton, também ele trouxe a capacidade de sofrer, né? Então ele trouxe ele dizia que não é porque não fala que não sofre, não é porque não fala, né, não tem a razão como a gente entende, que não sente dor ou que não tem, que são irracionais, né? Ele conseguiu trazer uma comparação, né? A gente tem o Arthur Schopenhauer, né, que diziam, né, que os animais tinham a mesma essência do homem, né? E tem essa frase muito famosa, né, que a compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter. Quem é cruel com os animais não pode ser um bom homem. E ele lutou bastante pela ética da compaixão, né? E essa é uma frase que está, né, nessa luta, né, que encabeça a luta dele. A gente tem Darwin. O Darwin também foi um problema, assim, que durante essa época, assim como a Bíblia, né, aqueles que leem entendem como querem, né? A teoria da evolução, ele diz, né, que todos os seres estão evoluindo, né, e que teoricamente a gente chega ao patamar do homem. Mas na verdade não é bem isso, né? Então, quando você entende, né, e lê a fundo o que ele quis dizer, é que todos evoluem não necessariamente para o homem, mas evoluem para o ambiente que eles estão, né? Então, na verdade, ele iguala a escala, né? Contudo, depende de quem quer ler, né? Então, depende da vontade daquele, do entendedor, né? Mas o que ele quer dizer na teoria da evolução é que todos evoluem, não necessariamente um melhor que o outro, mas um mais adaptado àquele ambiente que ele vive. E aí atualmente a gente tem mais nomes, né, que se destacam, né, que fomentam a defesa dos animais, né? Então a gente tem filósofos atuais, né, que trabalham com isso. Então a gente tem o livro Libertação Animal de Peter Singer. Esse livro ele fala ele traz toda uma filosofia, né, do porquê que a gente não deve subjugar os animais. Só que só para vocês terem uma ideia, né, esse livro foi escrito em 75 e só foi traduzido para o português em 2004. Então, toda essa questão da ética dos animais dentro do nosso país é muito recente e, e muito também elitizada, porque pessoas que têm baixo nível de escolaridade ou, enfim, que têm outras funções, elas não sabem, elas não entendem sobre ética, né? Principalmente na questão animal. Então, isso também é um problema muito grande. Aqui tem uma passagem dele, né, que ele diz, né, o que ele trata, essa questão da ética, principalmente a questão do vegetarianismo, né, que ele fala que os lobos, né, e leões, enfim, eles matam para se alimentar, né, porque senão eles vão morrer de fome, e diferente do que a gente faz com os animais. A gente tem o Tom Reagan, também é um professor, é um ativista americano, que tem vários livros que tratam sobre isso, né, sobre a libertação animal, né, da ética. Bernard Holling também é um professor de universidade americano, que traz um livro também que trata sobre isso, um livro de 81, mas ele tem muita coisa escrita, ele tem muito artigo, ele trabalha muito afinco nisso dentro da universidade. A gente tem o Gary Frankson, também tem bastante coisa que fala da teoria evolucionista, principalmente da questão do vegetarianismo, né, do veganismo. E aí a gente ao longo da história, né, que a gente pode conhecer alguns influentes também, né, que apesar de terem outros objetivos na vida, eles não são filósofos, mas eles têm também modos de vida e de posicionamento, né?
Então, a gente tem o Da Vinci, né, escritor, pintor, e ele era vegetariano na grande parte da vida dele. É, ele tem várias passagens, né, que falam sobre isso, sobre a questão do vegetarianismo, sobre a questão do respeito aos animais. A gente tem Benjamin Franklin, que também era vegetariano, então ele tinha também uma questão muito séria em relação ao assassinato e à morte de animais. Thomas Jefferson, né, que ele também entendia isso, ele comia pouca origem animal, né? Então, para a gente ter uma ideia, né, de como que era isso, imaginem, né? Na época de Leonardo da Vinci, como que era a questão de ser vegetariano, né? Mesmo assim, essas pessoas se posicionaram contra e entendiam a importância disso. O Thomas Jefferson, né, ele tem uma história muito engraçada de uma ovelha, Thomas Jefferson foi presidente dos Estados Unidos e ele adorava os animais. Ele veio de uma fazenda do interior e aí ele tinha muitas ovelhas e ele amava essas ovelhas. Então, na Casa Branca, ele resolveu colocar as ovelhas para pastar na frente da casa. Só que tinha um bicho que ele gostava muito, muito, que era assim, a paixão dele. E esse bicho era muito bravo. E aí ele começou a bater, gente, nas pessoas. Ele dava chifrada em quem passasse na rua, passasse na frente, pegou o menino. Então aí ele teve assim, ele muito contrariado, teve que tirar o animal dele de lá e devolver para a fazenda, porque ele era perigoso para as pessoas, mas eles se amavam muito. Muito interessante ler essas histórias. A gente tem Victor Hugo, né, que um escritor muito famoso, né, Corcunda de Notre Dame, Os Miseráveis, né? Então ele trouxe muitas questões também a respeito de como o homem trata a natureza, né? Como qual é a nossa relação, né, com a natureza. Então aqui são algumas das frases, né? O tanto que é importante isso, né? A civilização do homem, né? O tanto que é racional, né? O nosso cuidado com a natureza e cuidado com os animais. A gente tem Tolstói também, que é, a gente tem uma ideia assim de quem ele foi, né? Ele escreveu Guerra e Paz, mas ele era um filósofo e ele era vegetariano e ele era um ativista sobre isso. E para a gente ter uma ideia da importância dele na época, né? Gandhi foi influenciado por ele. Então, o Tolstói pregava não violência, não só violência contra os homens, mas não violência contra os animais também. Então aqui tem algumas frases dele, né, que é bem legal assim, o que ele dizia a respeito disso, é bem interessante. E aí a gente tem o Gandhi, né, que era estritamente vegetariano, né, e que pregava também não só a paz entre os homens, mas a paz entre os animais também, né. Einstein disse que as futuras gerações terão dificuldade de entender como é que foi, como que foi Gandhi, né? Que ele realmente existiu, porque ele foi uma personalidade extremamente importante, né? Dentro do período, né? E do país. Aí a gente tem Einstein também, né? Einstein também era vegetariano, né? É, ele diz sobre a dieta, enfim, os cuidados com os animais. Ele tinha um cachorro também, que ele era muito fã, né? Trouxe uma frase importante sobre as abelhas, então ele já trouxe a questão das abelhas, da polinização, a importância das abelhas na polinização e nos nossos alimentos. A gente tem Luther King, né, que foi um ativista político, né? Ele foi a referência, né, na luta contra a injustiça racial, né, que tinha nos Estados Unidos, e aí ele trazia também os direitos dos animais, então ele também era um ativista pelos direitos dos animais. E aí a gente tem todo o histórico da família dele, a esposa dele, depois que ele morreu, a esposa dele também era, os filhos continuaram o legado dele, então ele não morreu com ele, né? Ele deixou esse legado para todos que seguiram. A gente tem Stephen Hawking também. O Stephen Hawking esteve junto com. É... esqueci o nome dele, como é? Ah, com o Philip Lowe, tá escrito aqui. Eles assinaram a Declaração de Cambridge, né, sobre a ciência dos animais. Então, dentre muitos pesquisadores, a gente tem, né, o Stephen Hawking confirmando
que sim, os animais eles são seres sencientes, então são aqueles que sentem dor, que sentem medo, enfim, que têm um sentimento, né? E aí a gente também tem famosos que emprestaram, né, a imagem para as causas animais. Então a gente tem o Brad Pitt, o Joaquin Phoenix, Alex Baldwin, são todos atores que são ativistas em relação ao meio ambiente, em relação ao veganismo, vegetarianismo. Enfim, todos eles, principalmente Paul McCartney, ele é o que trouxe a segunda-feira sem carne, então trazendo a importância da redução da carne na alimentação, não só por questão de saúde do animal em si, né, de todo o sofrimento daquele animal, mas toda a questão ambiental que envolve, né, a criação, descarte e tudo mais. Então a gente tem todos esses atores aí que emprestam a sua imagem. A gente tem a Nina Rosa, né? A Nina Rosa deu palestra para gente, né? João, ela deu aula ou deu palestra? Ela deu aquela Deu aula. palestra, Deu uma deu uma palestra aula aula, pra gente, isso. foi, né? E aí Uhum. ela foi do nosso simpósio, né? A Nina Rosa é maravilhosa, né? Ela é incrível, para quem não conhece, ela é uma modelo brasileira internacional que, que se dedica integralmente assim aos cuidados dos animais, então ela empresta a imagem, ela é bastante ativa nisso. E aí, bom, então a gente tem toda essa questão dos filósofos, mas a gente também tem a influência da igreja nisso, né? Então, as religiões também traziam a maneira como nós tratávamos os nossos animais. Então, a gente tem o judaísmo, né, que entendia que sacrificar animais dentro de templo não é crueldade, né? Então, que contradiz, né, que, enfim, que sacrificar fora e fazê-lo, né, sofrer é ruim, mas quando faz dentro de um templo, né, aí não é uma crueldade. A gente tem, enfim, tem todas as histórias dos príncipes, né, como que houve a criação, né, a criação dos animais, enfim, então vale a pena também conhecer um pouquinho. A gente tem o hinduísmo, né, que tem as Vedas, né, que são as escrituras sagradas. Ele diz, né, a necessidade de abster-se, né, de matar um ser vivo. Então, quando ele fala de matar, ele entende também que o matar mesmo que não seja você que mate, né, matar para se alimentar também tá indo contra, né, as escrituras. Ele fala, né, que todos os seres têm um certo grau de espiritualidade, então por isso que muitos deuses do hinduísmo eles são representados por animais, né? Uma das grandes bandeiras do hinduísmo ele diz que Deus está presente em todos os seres, então tem toda essa questão dos animais serem sagrados, né? A vaca, enfim. Aí tem o budismo, que também fala sobre abster-se de tomar, de matar, né, de tirar a vida de outro, mas a gente sabe que Buda, né, o Buda ele fazia migrações, né, então ele ia de casa em casa e ele vivia de doações. Então o que doavam para ele comia, né? E aí o Buda ele comeu carne, né? Que dizem que foi uma da causa morte dele, foi uma carne contaminada que ele comeu nessas andanças e que ele recebia de doação, né? Mas dentro do budismo tem vários tipos tem vários níveis, né? Enfim, e vertentes da religião e que trazem outros preceitos, né? E aqui está escrito, ó, que foi a carne contaminada que trouxe, né, a morte do Buda. Aí a gente tem atualmente o Dalai Lama, né, que é a representação maior dentro, né, do budismo, e ele também é vegetariano, enfim, ele se manifesta, né, se manifestava, né, que eu acho que hoje ele já está bem idoso, mas ele se posicionava contra a alimentação animal. Aí a gente tem o islamismo, né, que traz a questão dos muçulmanos e dos do profeta Mohammed. Então, os cachorros dentro do islamismo, eles são animais impuros, né? Mas assim, ele traz que é animal impuro, mas ele não traz que é para fazer o mal a esses animais. Então, diferente, por exemplo,
de outros, né, outras, da questão do sacrifício, né? Ele entende que não é para você matar um cachorro, né? O gato ele traz bom agouro assim dentro do islamismo. Já o cachorro ele é um animal. E aí a gente tem o cristianismo, né? O cristianismo pelas vertentes, né? E todas as entrelinhas que a gente sabe de todos os livros que foram escritos, que o cristianismo foi o principal, né? Que trouxe o amor, pregando, né? Acima de tudo, né? Trazer o amor ao próximo. E a maior representação disso, gente, foi Cristo nascer numa manjedoura ao lado de animais, né? Os animais foram aqueles que viram Cristo primeiro, né? Então, isso vale mais do que qualquer outro, né? Outro representante aí do cristianismo, como Santo Agostinho, a importância dos animais, né? Dentro das nossas vidas, já que Cristo nasceu em meio deles. Na época, né, ele era contra, né, o sacrifício dos animais, né? Ele contestou tudo isso. É, ele dizia que ele dizia para o homem ser pescadores de homem, né? Ele dizia para trazer a clemência. Tem várias passagens de Jesus, uma que ele foi obrigado a sacrificar um cordeiro e ele chora, pede perdão, pede apoio do Pai. Enfim, então tem várias passagens disso, né? E aí ele dizia, né, várias frases, né, de ensinamentos, trazendo os animais, né? Então, ele dizia a respeito do cuidado, né, com os filhos, como uma galinha tinha. Ele dizia, né, que nenhum único pardal não vai cair no chão sem o conhecimento e o consentimento de Deus. Então, trazendo isso, né? Trazendo a questão da vida do outro ser, não só de homem, o tanto que é importante, né? Principalmente para Deus, né? Quando ele traz essa passagem do pardal. E aí, para o Santo Agostinho, né, a diferença entre homens e animais é a razão, né? Então, se não tinha razão, devia ser submetido, né, aos homens. Então, era uma visão que ele trouxe, mas que não era a visão de Cristo. Aí a gente tem São Francisco, né, que é o nosso grande mentor, né? Os franciscanos são os mentores de todos os nossos trabalhos com os animais, né? O São Francisco veio para trazer a disseminação do amor a todos, né? Ele é o santo, né, que a gente vincula aos animais, porque ele trazia bondade a todos aqueles, né? São Francisco, se eu não me engano, né, em algumas dos livros aí que eu já li, depois de Jesus, foi um dos espíritos mais iluminados que nasceu no nosso planeta. Então, com certeza, ele iria pregar aquilo, né, que Jesus trouxe, né? E ele foi o maior cristão, né, depois de Cristo. Então, ele foi uma representação muito grande de como devemos agir, né? O amor a todos. E aí eu trouxe algumas histórias, né? Tem várias histórias. João ainda tem a aula só sobre São Tem, Francisco? foi a semana passada, primeira aula com a Ai, Marinês. que ótimo. É Uhum. maravilhoso, né? Tem histórias incríveis. Então eu vou até passar aqui, né? É, E aí a gente tem dentro, né, das divisões do catolicismo, do cristianismo, a gente tem os católicos, né? O Papa Paulo VI, né? Ele diz que um dia a gente vai ver, né, os nossos animais na eternidade. Então, o João Paulo II, né, dizia que os animais tinham sopro divino. A gente tem o Papa Francisco também, né, que traz o nome do São Francisco, né? Então, ele traz muita coisa falando sobre a crueldade e os direitos dos animais. E aí a gente tem dentro da nossa vertente, né, que é espírita. Então, fique dentro da nossa religião, né, é falado sobre os animais, né? Então, segundo, né, os livros da codificação, né, e inúmeros outros que vieram depois, não só de Allan Kardec, mas também Chico Xavier nos trouxe muitas coisas através de Emmanuel, André Luiz. Então, que os animais eles são seres espirituais, né? Que eles estão progredindo e eles estão evoluindo. Então, assim como nós, os animais também estão em evolução, né? Um dia fomos, né? Então, aí é que está a nossa responsabilidade
de guiarmos, né, de guiá-los e a gente agir com ética, né, já que eles são seres em evolução, assim como nós, né? Então, assim como a gente tem anjos, os anjos estão para nós, nós estamos para os animais. E tá aí a nossa grande obrigação, né, e responsabilidade com isso. A gente não tem nenhuma passagem dentro dos livros de Allan Kardec que fale exatamente o que Kardec pensava. A gente tem tudo que ele traz, né, dos espíritos, todo o trabalho que ele fez, inclusive na organização dos pensamentos, mas a gente não tem a opinião dele, né, a opinião própria dele. Então, mas, enfim, então tem alguns comentários dentro do Livro dos Espíritos que a gente consegue entender mais ou menos, e algumas coisas que ele coloca como comentário, né? Então, se vocês quiserem ler depois, mas não tem uma opinião pessoal. Tem algumas questões aqui. E aí a gente tem Chico, né? No nosso país, eu acho que Chico foi a maior manifestação aí do amor cristão, né? E principalmente aos animais, né? Chico tem livros dedicados a toda a sua relação com os animais, né? Os maus tratos, enfim, tudo aquilo que vale, né? Da progressão e da evolução dos homens. Então, tem várias histórias aqui também. Eu falo, tem algo que quiser ler sobre a história de Lorde, né? Do primeiro Lorde, que ajudou ele e o irmão que estavam presos numa gruta. E que quando o irmão aparecia para ele, né, vinha do plano espiritual para conversar com ele vinha acompanhado do Lorde, que amava muito. E aí, depois de Chico, a gente tem o Divaldo, né, que ele fala a respeito Ele trouxe algumas falas que são bastante contestadas, né, mas o que ele quis dizer aqui, né, que a gente não pode deixar amar mais um animal do que um humano. O que deve ocorrer é um amor igual, então não pode deixar um em detrimento de outro, né? E nas condições, né, que a gente encontra hoje, né, que a gente encontra tantos irmãos, né, humanos em condições assim de pobreza, né, subhumana, então a gente encontra condições muito ruins e não é para a gente colocar um animal frente a isso. Então, o que ele quis dizer é não quer dizer que não é para se alimentar um animal na rua porque existem pessoas passando fome. Não é isso. É que não é fazer coisas supérfluas, né? Então, aniversários de milhões, né? Então, gastar milhares de reais para comprar um animal, né? Sendo que tem tantos outros aí que estão para adoção. E mesmo esse tanto de dinheiro que se gasta, que pode ser destinado a auxiliar um irmão humano, né? No seu desenvolvimento, enfim, auxiliar no sofrimento que ele se encontra. Então, é isso que ele quis dizer. Aqui eu falo um pouco sobre as frases famosas, né, que a gente tem, né, desses personagens, né, das personalidades. Então, o Voltaire, né, ele diz que todo homem é culpado pelo bem que ele não fez. Então, isso é importante para a gente, principalmente dentro da nossa doutrina. Não adianta a gente não fazer o mal, a gente tem que fazer o bem, né? Então, o Voltaire traz isso também. O Voltaire era ele era a personalidade pop lá, que era contra o Descartes. A gente traz Da Vinci, né, que o tempo em que o homem conhecerá o íntimo dos animais, né, e nesse dia todo crime vai ser um crime contra a humanidade. A bondade, a compaixão pelos animais está ligada à bondade de caráter. Então, quem é cruel com o animal não pode ser bom com o homem. E aí, o Arthur Schopenhauer disse isso, e isso é provado hoje, né? A gente tem a teoria do link, e é uma teoria que é exatamente isso, que esse filósofo trouxe lá atrás para a gente, né? Quem faz mal ao animal vai fazer mal a uma criança, a uma pessoa, a outro ser vulnerável. Então, isso ele já trouxe, né? Por isso que é importante, gente, essa questão dos filósofos, né? Eles são essenciais para a sociedade, para ditar a sociedade. E hoje em dia isso é provado. Benjamin Franklin fala que o menino que sofre e se indigna diante dos maus tratos afligidos aos animais será bom
e generoso com outros homens, né? A mesma coisa que a gente tem na teoria do Link. A compaixão para os animais é a mais nobre virtude da natureza humana. Todo mundo pensa em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo, né? Então, a gente tentar mudar as nossas atitudes, o que a gente faz para tentar mudar o mundo também, né? Porque nós fazemos parte do mundo. A gente tem a Brigitte Bardot, né, que é uma ativista, né, da luta em defesa dos animais, né? Então, ela trouxe muitas coisas à tona aí que ninguém sabia, como o uso de peles, né? Então, ela encabeçou muito isso, o direito dos animais. A grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo como seus animais são tratados, né? Segundo Gandhi. Ele disse que a vida do animal não é menos importante, né, que a do ser humano. E aí o Chico fala, né, sobre o progresso, a importância, né? A gente está aqui no planeta para auxiliar o progresso dos animais, né? Assim como os anjos estão para nos auxiliar também. Então, quem maltrata um animal não aprendeu a amar de verdade. E no final ele fala, né, que sim, os animais têm alma, né? E eles valem pelos melhores amigos. Então, gente, era isso que eu tinha para falar com vocês. Amandinha, vamos abrir para. Deixa eu falar um negocinho para vocês antes que eu esqueça. A FEB, Federação Espírita Brasileira, lançou, levei até para a CEF. Está aqui o seu, viu, Amandinha? Está aqui o seu guardado. Ah, legal. Lançou 2 livros, volume 1 e volume 2, sobre Em Defesa da Vida Animal, Violência Não. Aqui foram mais de 100 livros espíritas catalogados e frases de todos eles. Tem de Allan Kardec, Emmanuel, falando sobre volume 1, fala sobre pela vida do animal, pela terra, pelo vegetarianismo, ante o Natal. Volume 2, muito bonito, li os dois, maravilhoso. Pela ética Ah, eu quero. ecológica, Jesus, sublime ecólogo, pelo vegetarianismo, somos todos natureza, por um Natal sem dor. Maravilha. Eu tenho alguns exemplares sobrando aqui. Eu não sei, as pessoas que frequentam casa espírita, vocês podem procurar os seus coordenadores para eles solicitar da FEB, Federação Espírita Brasileira. Eu acho que eu vou colocar no nosso grupo para tentar vocês mesmos conseguirem. Aqueles que não têm ligação com casa espírita, que moram em São Paulo, se tiver interesse, manda um alô para mim, que eu guardo os exemplares aqui. Alguém que mora aqui na região venha buscar, ou quer vir buscar aqui na clínica, fica à vontade. E sobre o livro Libertação, que você mencionou, livro maravilhoso. Lindo esse livro aqui. E vamos abrir perguntas para a doutora Amanda responder. Jefferson, o nosso medianeiro. Por enquanto ainda não tem perguntas. Quem quiser pode levantar a mão ou pode fazer a pergunta diretamente para a Amanda. Pode fazer pelo chat também. A Carol. Pode fazer pergunta, Amanda, Carol. bem, primeiramente, cumprimentar pela aula, você explorou o tema de uma maneira total, assim, muito esclarecedora. Não é uma pergunta, é um comentário só. Eu tenho incluído nas vibrações, quando eu faço vibração na casa, para que o ser humano realmente abra os olhos e que seja abolido do coração do ser humano qualquer tipo de prática chamada desportiva que implique no sofrimento dos animais. Touradas, vaquejadas, rodeios, isso tudo não tem sentido. Sabe, o ser humano não é dono do universo, ele não é o centro do universo, como já foi dito. Estou repetindo só o que já foi falado pelos filósofos. Então, ele não pode usar, os animais estão para colaborar com a gente com a evolução deles. Então, tudo que a gente puder fazer para extirpar, para acabar com toda prática que importe no sofrimento dos animais, eu acho que essa deve ser a nossa luta. Acho que é essa aí mesmo.
Com certeza, Carol. E é importante você falar isso porque a gente usa muito a questão cultural, né? Então você vê muitas pessoas dizendo, esse tipo de ação é, né? Enfim, nem sei do que chamar essa crueldade. É cultural. Bom, mas é cultural, a gente mudou tanto, né? Será que a gente precisa ter a mentalidade da Idade Média ainda em relação aos animais? Será que ainda precisamos ter Roma na cabeça? Não precisamos. Em Roma, os cristãos eram jogados aos leões. E a gente vai continuar sendo assim? Então está na hora de mudar, né? A gente tem que mudar, a gente tem que entender que os animais não são coisa, eles não estão aqui para nos servir. A vida não é desse jeito, né? E você falou muito bem, porque as pessoas às vezes não conseguem entender, por exemplo, que o rodeio está envolvido nisso. Ele traz maus tratos, ele traz sofrimento. E é aquilo que se fazia antigamente, na Idade Média, né? Então, a gente precisa mudar sim a forma de pensar. A gente já mudou muito em relação a esse período, mas em relação aos animais, a gente precisa sim, precisa caminhar a passos um pouquinho mais longos. Olha, deixa eu falar, comentar uma outra coisa que eu estava esquecendo. E é sobre esse tema que a Amanda abordou agora juntamente com a Carol. No domingo, agora, dia 20, eu mando por hora até no grupo. Quem está em São Paulo, quem não está em São Paulo, se puder vir a São Paulo, na Federação Espírita, vai acontecer agora, nesse domingo, o 8º encontro da Nuvete AME e o segundo encontro do Nuvete Paulista, que abrange Osasco, Santos e São Paulo. Pessoal, é doutora Ivênia e o genro dela, o Aulos deu aula para a gente. O ano passado, que a doutora Ivênia não pôde comparecer. E esse ano a doutora Ivênia vai estar junto conosco. Então, ela vai abranger esse tema, porque os animais sofrem. Então, quem vai ser os palestrantes? O Aulos, né, que é o genro, e a doutora Ivênia. Quem puder ir, vou colocar no grupo também, entrada franca, vai ser das 8 da manhã a 12h30. Infelizmente, nós que trabalhamos no CEF, nós não vamos estar só em espírito. Mas quem puder ir, vá Não, e e super não recomendado. tudo recomendado e não esqueça de chegar para a doutora Ivênia e falar, nós fazemos o curso com o pessoal lá do CEF, com o João também. Então, vai ser muito bom. A doutora Ivênia vai ficar muito feliz que vocês forem. Eu vou E colocar no aproveita, grupo. gente, porque Aproveita. ela é Uhum, fantástica, né? uhum, Ela é uma uhum. biblioteca ambulante, ela sabe muito, então não dá para perder ouvir as palestras dela. Quem é mais aí, Jefferson? A Cici, depois a Cíntia. Dá licença só de falar uma coisinha com relação à doutora Ivênia. Ela tem todo o conhecimento intelectual, mas ela é de uma sensibilidade à flor da pele quando se trata de falar dos animais. Eu já assisti palestra que ela se emocionou às lágrimas no final. Então, ela é, para mim, a minha ídola. Ela é mesmo sensacional, ela é maravilhosa. Amanda, parabéns pela tua aula, adorei, excelente, gostei muito. E eu queria perguntar para você, você falou do projeto de lei que o animal deixa de ser considerado coisa, né? Esse projeto ainda é um projeto de lei ou já foi efetivada como uma lei? Ele foi aprovado em 2019, esse projeto, onde ele diz que animais já são seres com sentimento. Ah, que bom então, porque era um absurdo essa colocação, né? É, Mas, só. Então, aí é que a gente tem nossos problemas. Ele diz que animal não é coisa, mas ele não define os direitos. Então, a gente tem outros projetos aí trazendo essa questão dos direitos. Não é coisa, então, o que é, né? Quais são os direitos que eles têm? Né? Direito à vida, como que isso é tratado, porque aí vai da interpretação da Constituição. Então, esses problemas legais são bem complicados, assim. Mas, enfim, já é um passo, né? Mesmo é que o seja primeiro pequeno. passo. Exatamente. Obrigada. Não. Agora a Cíntia, pode falar, Cíntia? Oi, Amanda. Adorei essa aula. Eu acho que, nossa, tem zilhões de informações super importantes. E eu queria te fazer uma pergunta que é sobre, porque eu achei muito interessante esse compilado, né? Você faz uma linha do tempo aí muito, muito interessante, né? Passando por
diferentes lugares, né, épocas. Eu queria saber se isso está compilado em algum material específico, histórico, ou se você buscou isso em diferentes materiais e você mesma montou esse histórico. Na verdade, eu usei, sim. Eu fiz um compilado. Eu estava de recuperação da minha primeira cirurgia de coluna, e aí eu fiz todo esse compilado. Mas existe, sim, uma dissertação de mestrado de uma pessoa que traz sobre esse tema. Então, algumas coisas eu consegui pegar nela, e aí foi o que me deu a base para eu conseguir buscar outras. Mas um lugar só não tem. Isso foi uma busca mesmo que eu fiz. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta, João. Eu não consigo erguer a mão aqui. Pode fazer Beleza, a pergunta. pode falar. Eu queria perguntar para a Amanda, eu não entendi quando ela falou do sacrifício de animais dentro do templo. Eu não entendi qual foi a observação que ela fez. Porque assim, dentro do judaísmo, né, nas escrituras sagradas, é dito que os animais eles não podem ser sacrificados, então você não pode causar nada que traga dor a esses animais. Mas, quando isso ocorre dentro do templo, não tem problema, porque entende-se que é um sacrifício que está sendo oferecido, né? E aí não, aí se vê uma exceção disso. Bom, isso para eles, né? Sim, claro. A mesma coisa, né? Não muda nada. Isso aí você falou que não tinha problema. Não, é Isso para problema para eles. eles. Certo. Dentro da religião deles, aí pode. Se estiver fora, não pode, mas se levar lá para dentro do templo, aí pode. Tá bom. Carol? Eu só gostaria de complementar uma informação que a gente, a passos muito lentos, a gente vai evoluindo na legislação na defesa dos animais. Recentemente foi aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo, e o projeto, hoje não é um projeto, está aguardando sanção do governador, é que os animais, está proibida a comercialização de animais em pet shops, venda por site, só os criadores devidamente registrados, catalogados, licenciados. A pessoa que quer comprar um animal vai ter que ir no criador, que deverá estar registrado e tal. Essa lei, aprovada na Assembleia, está aguardando sanção do governador. Mas aí que está. É tudo para que se deixe de comprar animal, não é coisa. Tem tanto animalzinho precisando de adoção em ONGs, em protetores. Comprar por quê? Só para ter, eu tenho um animal. Não, quem gosta de animal vai buscar aquele mais pobrezinho que está lá, precisando de ajuda. Então, devagarinho, a legislação vai acompanhando isso. Vamos esperar Isso. a sanção do governador. E isso é importante, Carol, falar que, por exemplo, esse é um caso de que foram vozes de ativistas famosos, enfim, que emprestaram a imagem para trazer coisas à tona. Então, a gente tem no Brasil várias pessoas e foi isso que aconteceu. Então, eles lutaram e foram atrás e mostraram em redes sociais o que estava acontecendo, e com essas pessoas com milhões de seguidores. Então, hoje em dia é mais fácil, por exemplo, do que na época da Brigitte Bardot, quando ela trouxe a questão da matança de filhotes de foca, né? Para a gente usar para as pessoas usarem como pele. Muitos não tinham conhecimento daquilo. Então, ela trouxe aquilo e hoje, em muitos países, né, é proibido, outros não é, mas a sociedade já não aceita aquilo, né? Então, qualquer um que seja a favor, a sociedade se põe contra. E isso é importante por conta disso. São essas personalidades que acabam trazendo isso à tona, né, para todo mundo, o conhecimento de todos, porque não necessariamente todos conhecem como funciona. Ricardo? Pode abrir o microfone. Boa noite. Eu gostei muito da sua aula, Amanda. Foi muito esclarecedor. Eu só quero fazer uma observação, é que
o que eu analiso que está acontecendo no nosso planeta, eu acho que o desafio do ser humano, do homem, perante a natureza, está cada vez mais crítico. Você vê essa parte da mudança climática, em que as florestas estão pegando fogo, em que os animais, tudo que está no animal lá está sendo devastado. A parte lá do hemisfério norte, lá no gelo, aquelas criaturas que dependem daquele clima, em que essa elevação da temperatura pode extinguir muitos animais, ursos polares, pinguins, né? A cadeia alimentar, principalmente. E isso vai ser um desafio enorme. Por exemplo, o aquecimento da água, que acabou com os corais lá nos Estados Unidos, que é muito sensível, 39 graus, exterminando os corais, né? E fora a ação do ser humano, que está também dando um tiro no pé, meu modo de ver. Por exemplo, aquele caso aqui no interior de São Paulo, em que o cara com agrotóxico matou 100 milhões de abelhas, né? Deixou o pessoal sem mel, que o pessoal tinha que cultivava, vai demorar 6 anos para cultivar o seu sustento pelo mel. E outra coisa também, de 2007, as colônias de abelha estão se colapsando. Não se sabe ainda, os cientistas não sabem o que está acontecendo, as colmeias simplesmente deixam de existir. E isso é um tiro no pé, porque sem abelha nós não temos agricultura, sem agricultura nós não temos alimento e assim vai. O que eu vejo é o seguinte, dentro de tudo isso que está acontecendo, o nosso desafio vai ser enorme, está sendo enorme agora, e vai piorar. Então, nós temos que estar atento a tudo isso, né? Não só o animalzinho que nós temos nos nossos braços, que nem um cachorrinho. A política do ser humano, da humanidade, tem que mudar a seu modo de pensar, porque senão nós teremos muita fome, mesmo na agricultura, ou sei lá o que for assim. Então, o nosso futuro não está sendo nada fácil. É interessante também, não é só no aspecto eu diria, não é só no aspecto, tem um outro aspecto, que é a parte econômica também. Você está vendo que a gente tem aqui no Brasil, a gente tem superproduções de cereais e que são exportados, enquanto tem muita gente morrendo de fome. Com essa guerra que está tendo na Ucrânia, nós estamos tendo dificuldade do trigo. Então, o ser humano tem que pensar um pouco, parar, né? Porque senão a fome no mundo, além da fome, né? Essa parte, a parte da natureza, esse ciclo da natureza, o homem vai dar um tiro, já está dando um tiro no pé, já está ficando difícil, né? E se ele não abrir os olhos, eu não sei como vai ser o futuro do planeta Terra. É uma observação que eu faço em tudo que eu vejo por aí, né? Esses das abelhas foi um absurdo, 100 milhões de abelhas por causa de um agricultor idiota que sabia que não podia usar aquele negócio lá. Você vê, ele não tem ideia do impacto que isso dá no sistema nosso de plantações ou outras coisas. Às vezes ele Na matou verdade, abelhas, acho que ele não liga, né? Não é nem que não tem ideia, não quer nem saber, né? ele mesmo está sendo prejudicado, porque se ele planta, ele depende da abelha para poder, né? Tira. Então, a situação, é só uma observação que eu faço, a gente tem todos esses ensinamentos, tudo, mas eu vejo que a humanidade ainda está muito longe ainda de abrir os olhos e perceber o fundo do poço que nós estamos entrando. Era só isso que eu queria É, falar. não, eu como bióloga super sei o que você está falando, eu que trabalho com isso, sei como que a gente faz, e para mim não tem volta, né? Então eu acho que o nosso futuro aí, futuro dos filhos, é um futuro um pouco difícil, viu? A gente não vai ser abandonado pela espiritualidade, mas o negócio não vai ficar fácil para quem sobrar. Não sei também para quem não sobrar, né? Porque para quem não sobrar, quer dizer que não tá andando muito bem, né, na linha como deveria. Mas, por exemplo, esse caso desse agricultor, né? São vários erros que acontecem. Primeiro,
A política de um país não deve permitir a venda desse tipo de agrotóxico, né? E permite. Então, a gente tem um pacote aí do veneno que arrebenta. Por quê? Porque a gente tem, como eu falei, antigamente, né, eram aqueles pensadores que ditavam a sociedade. Hoje, são os governantes, né, e grandes latifundiários, enfim, e esses grandes milionários que ditam realmente o que você vai comprar ou não, se a comida que você vai comprar tem veneno ou não, né? Então, já tem isso, né? Não deveria estar vendendo, não deveria ter, deveria ser proibido. A Europa faz e manda para cá, porque na Europa é proibido, né? Mas aqui pode. Segundo, ele não está preocupado porque ele compra semente. Ele compra semente de Monsanto, que também é quem, a sócia que faz o agrotóxico. Então, para ele não faz diferença, porque ele vai comprar a semente do cara que é geneticamente modificada e vai conseguir se desenvolver nisso, e aí ele vai comprar todos os fertilizantes que precisam deles também. Então, ele está fazendo parte de uma roda que é o grande empresa, essas grandes empresas gigantes que fazem a gente virar. Ele é só um exemplo, né? Mas todo mundo acaba entrando nisso, uma hora ou outra, né? É muito difícil. Então, é isso, né? A gente tem que se manifestar, a gente tem que ser contra, e a gente tem que falar, não consumo, não quero, não gosto, e tentar da maneira possível para que isso seja juntado em todos, né? E na hora de votar, né? Aquele deputado que votou no pacote veneno não vota mais, né? Então, é isso, a sociedade precisa se mostrar, porque e para mim não tem volta, não tem volta. A gente chegou num ponto onde as mudanças climáticas elas não vão voltar. Então pode ser amenizado, mas elas não vão voltar. A gente vai sofrer sim muitas consequências e já estamos. Aqui a seca vai acontecer, assim, em São Paulo, espere que vai ter seca. A gente não vai ter mais água. Então o negócio vai ser feio mesmo. E a lei do Isabel. progresso? A lei do progresso. Heloísa, isso eu falo numa outra aula, na aula da responsabilidade, né? Então, o progresso, mas existe um progresso, mas o progresso ele não deve ser em função de outros, né? A gente atualmente tem um progresso que visa o enriquecimento de poucos, a pobreza e o sofrimento de muitos. Isso não é progresso, né? Isso ele tá andando pelas beiradas, né? Então, o nosso planeta ele é capaz de trazer alimento e trazer um conforto de vida a todos, né? Ninguém nasceria aqui se não tivesse condição. O que precisa é não ser um exagero, né? É não trazer a ganância, enfim, todos esses sentimentos e essas ações, atitudes humanas que estão vinculadas com o nosso livre-arbítrio. Então, isso é uma questão de caráter, de mudança e de reforma íntima. Elizabeth? Eu só falei isso porque, para nós não sermos tão negativistas e acharmos o que vai sobrar do planeta para os nossos filhos, né? Conforme a gente está estudando com Kardec, tudo tem uma razão de ser, né? E possivelmente esse processo destrutivo vai levar a um progresso, né? A um nível de evolução bem maior do que nós vivemos atualmente. Alguns, né? Outros não, porque a gente tem o livre-arbítrio. Então é o seguinte: existe sim, só que a gente não pode jogar tudo na mão deles, né? Da espiritualidade. Então, sim, existe uma programação. Contudo, o livre-arbítrio da humanidade está aí para mudar, né? Então, a gente tinha um planejamento espiritual, contudo, vai de acordo com as ações da humanidade. Né? Então, se a humanidade está indo com um grupo de outras pessoas para um outro lado, isso vai ser mudado. E é aquilo, né? Vai sobrar quem merecer, quem tiver com vontade de crescer e trabalhar por um mundo melhor, mas com muito trabalho, porque o planeta não vai ficar um ambiente tão primoroso como deveria ser, né? E aqueles que não, eles vão mudar de caminho.
Quem é, É, já... esse tema, na verdade, é outra aula que eu É, falo sobre meio exatamente. ambiente. Está fugindo do tema de hoje. A Amanda vai Isso, falar muito bem sobre todas eu essas falo perguntas que muito vocês sobre fizeram. isso. Isso. Então vai ficar para a próxima aula a pergunta desse. Tá bom. Acho que é daqui 2 semanas, Eu acho que é alguma daqui a coisa 2 semanas, se eu não estou assim. É, enganado, que a Amanda volta para falar sobre esse para novo falar tema. disso. Uhum. Tá, Eu vou obrigada. Vou deixar ficar minha esperando. Vou ficar eu, esperando você. eu vou deixar minha pergunta então para a próxima, que eu acho que o comentário que eu ia fazer tem a ver também com o que você vai falar depois. Então, acho que cabe Anota falar aí. depois. Nossa, Pode deixar, pode ficar tranquilo. É sobre transição planetária, e aí eu acho que cabe bem mais no outro. Isso, Eu a gente fala agradeço, mais. mas foi excelente a aula, realmente uma visão muito interessante, eu adorei. Parabéns. Obrigada, obrigada. mais alguém? Vamos, pessoal. Vai lá, Carol. Posso falar, perguntar? Não, eu só gostaria de colocar assim, por mais que as coisas estejam erradas, nós devemos ser aquele passarinho que leva água no biquinho para apagar o incêndio. Nós vamos conseguir apagar o incêndio? Não sei, mas a gente vai fazer aquilo que a gente pode. Então, a gente não pode permanecer nessa. A gente tem que lutar, espernear, falar, lutar no limite das nossas forças. É o passarinho levando água no biquinho. Se é isso que nós podemos fazer, então nós vamos fazer. Nós vamos lutar para a legislação mudar. Se a gente vai conseguir, eu não sei, mas a gente vai tentar. É a formiguinha, né, Carol? A gente tem que ser a formiguinha, né? Quando junta. Exatamente, isso mesmo. Eu gostei um exemplo que acho que a Amanda e a Helena comentou, falando sobre o que vai sobrar para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, tataranetos. Será que esses tataranetos não somos nós voltando que vai sobrar para a gente? Sim, Né? com certeza. Não é verdade? Isso, E é por isso isso que nós também temos, é nós isso mesmo. temos, já que estamos bagunçando, um dia a gente vai ter que voltar para arrumar a casa, né? Então, vamos já agora ter uma atitude de começar a varrer o chão. Eu penso assim. E trazer, né? Ensinar para todos, né? A questão dos animais, né? Do Sim, sim, respeito sim, aos sim. animais. Isso é Tudo. importantíssimo, né? Sim, Trazer, tudo. O respeito a mesmo para quem todos. não tem filho próximo, não tem filho pequeno, porque todo mundo fala, né? Ah, você tem que trazer isso para as crianças. Não, não é só para as crianças, é para o seu vizinho, é para todo mundo, é para o seu parente, é todo mundo. Todo mundo tem que mudar a visão. Verdade. Pessoal, mais alguma? Só mais uma pergunta, que estamos chegando quase no horário. O pessoal tá tímido. Vamos, pessoal. Olha, eu vou falar mais uma Ai, a coisa. Geni! Oi, Geni! Não tinha te visto. Eu vou gostar muito se vocês fossem participar desse simpósio que vai acontecer no VET. Vai ser muito bom para vocês, né, em levar o nosso curso para essa turma conhecer também, né? Porque nós lutamos muito, né, Amanda? Com a doutora Ivênia, com a Paula, uma série com a Irene. Você chegou a conhecer a Irene? Que a Irene olha, começamos em 2012, eu e a Irene. A Irene foi assim uma lutadora. Nós íamos nas reuniões lá na USP para conversar com a Ivênia, conversar com a Paula, conversar com o pessoal. E a semana que vem a Paula vai estar conosco, viu, pessoal? E ela vai dar uma continuidade nesse trabalho que nós estamos falando hoje, vai falar sobre o bem-estar dos animais, e a Paula é bam, bam, nesse assunto. Muito bom. É mesmo, ela é Então, ótima. isso, isso. E a Paula vai estar lá, com certeza. Eu até falei para a Paula, quinta-feira passada, que nós trabalhamos juntos, que eu não vou, infelizmente, eu não vou estar, devido ao nosso trabalho lá no CEF. Mas eu falei, eu vou falar com os alunos, aqueles que
puderem ir, vocês vão adorar. Muito bom. Trabalho É maravilhoso. muito bom mesmo. Uhum, Super recomendado. isso. Então vamos, Amandinha, muito obrigado. Fica aí conosco, não saia. Nós vamos fazer as nossas vibrações. Eu vou pedir para a Elizabeth fazer as vibrações. Elizabeth, não esquecer o nosso grupo de vibração, que consta no nosso celular, a fluidificação das nossas águas, e fazer uma geral, como sempre faz, sucintamente, tá bom? Fique à vontade. A sala é sua. Então, vamos agradecendo ao mentor deste curso, essa aula maravilhosa, essa oportunidade que a gente está tendo desse conhecimento. Agradecer a professora que hoje, né, palestrante que deu a aula, que nos trouxe uma visão bastante interessante sobre a visão que a gente tem, o entendimento que o homem vai tendo através da história. Vamos também agora vibrando para que a humanidade, para que os homens possam também mudar os seus pensamentos com relação ao seu tratamento em relação aos animais, que a gente possa evoluir e entender que eles são nossos irmãos em evolução, assim como nós. Vamos agora vibrando para todas aquelas pessoas que têm necessidade no nosso planeta, vibrando paz, amor e harmonia, vibrando pelos dirigentes, pelas pessoas que tomam decisões, que fazem leis, que eles possam ser tocados por uma vibração de amor, de paz e de cura. Vamos vibrando pelos nomes que estão nos cadernos, caixas de vibração e no grupo de vibração aqui, deste grupo. Vamos vibrando também pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, e em especial pela nossa flora, pela nossa fauna, pelos nossos pets, pelos aqueles que não são pets, ou seja, aqueles que estão abandonados, aqueles que não têm o lar, aqueles que estão perdidos, que eles possam ter o acolhimento, o agasalho e o alimento necessário para o seu bem-estar, para a sua sobrevivência. Vamos deixando uma vibração em aberto para a espiritualidade levar aonde mais for necessário. E agora pedindo que as nossas águas sejam fluidificadas, assim como os dos nossos animaizinhos, que elas possam receber todas as vibrações salutares, energizantes e, se possível, curativas. E, por último, vamos vibrando por nós mesmos, agradecendo a oportunidade de aprendizado, de reunião e desta linda explanação, graças a Deus. Uma excelente semana para todos. Mais uma. Eu e as lembranças. Neide Cíntia, que faz parte lá do CEF já. Me procure no domingo, que eu já estou levando exemplares para vocês. Nilce, da Casa do Caminho, procure lá a Sandra, que a Sandra tem exemplares para doar. E aqueles meus alunos do coração que moram em São Paulo, que queiram, mande mensagem para mim no meu particular, que eu separo para vocês, mas tem que vir aqui na clínica pegar. Tá bom? Beijão a todos. Bom final de semana a todos. Tchau, Genita, obrigada. obrigada. Tchau, Boa noite. Felicidade. Tchau. Boa semana a Obrigada, todos. boa Boa noite. noite.